Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de recomendação aqui de um livro, tá bom? Vou recomendar esse livro para vocês aqui, vou até comentar um pouco dele aqui, ó. O livro é O Mito do Empreendedor, tá bom? O Mito do Empreendedor. Esse aqui é um livro voltado para os negócios, para quem tem empresa, tá bom? Ele comenta muito sobre os processos da empresa, como você fazer a empresa funcionar, sem você estar presente ali. Então, eu vou comentar ali um assunto aqui que esse livro fala aqui, só vou passar ali explicar um pouco ali. Ele fala dos 3 tipos de donos de negócio, os 3 tipos de donos de negócio. Então, tem o tipo empreendedor, tá bom? Guarda aí o tipo empreendedor, tem o tipo administrador e tem o técnico. Todo mundo carrega em si as 3 personalidades, segundo o livro. Todo mundo tem, tá bom? Às vezes tem pessoas que tem mais de um perfil, outro tem mais de outro, né? Então todo mundo tem. Só que aí eu vou explicar para vocês aqui o empreendedor. O empreendedor é aquele cara visionário, aquele cara que pega um problema, ele constrói uma solução ali, aquele cara que inventa uma solução na crise e faz... É aquele cara, o empreendedor, aquele cara que está com a cabeça voltada para o futuro. O empreendedor, a cabeça dele é futuro. Raramente ele vai estar no presente nem no passado, é futuro. E aí tem o administrador. O administrador é aquele cara meticuloso, detalhista, super organizado, que tem caixas com parafusos de várias medidas, tudo organizadinho, ferramenta toda na parede, marcada, pintada ali para ter o tamanho dela no local. É aquele cara detalhista. Esse é o cara administrador. O administrador, ele tem a cabeça muito voltada para o passado. Se o empreendedor está no futuro, o administrador está voltado para o passado. É diferente, mas não que não precise. Precisa do administrador também na empresa. Ele que cria, organiza a empresa, mantém todos os projetos, assim, esse é o administrador. E tem o técnico. O técnico é aquele cara que gosta de conserto. Ele gosta de fazer as coisas. O lema do técnico é, você já deve ter ouvido, se você escutou alguém, as pessoas comentam assim: se faça você bem, se quer bem feito, faça você mesmo, entendeu? Esse é o técnico, ele quer que, se for bem feito, tem que ser ele que faça. Então ele acha que se as pessoas for fazer, eles não vão fazer bem feito, não vai fazer igual ele. Então ele tem que fazer, ele é o técnico. É aquele cara que a cabeça dele é voltada para o presente, ele está sempre sendo presente, ele gosta de montar as coisas, desmontar, ver como que é. Para ele as coisas foram feitas para serem desmanchadas, desmontada, montada. Então esse cara aí, ele é o técnico. O técnico é o cara que monta a empresa e trabalha nela. Por exemplo, um mecânico, ele monta uma mecânica e ele está trabalhando lá consertando. Esse é o técnico. Eu não quero dizer que não deva fazer, né? É importante você pensar o seguinte: se você está ocupado fazendo a sua empresa funcionar, quem que está pensando em fazer a sua empresa crescer? Entendeu? Então, essa é a pergunta. Então, o técnico, como ele fica com a cabeça ocupada, fazendo tarefas manuais ali, executando, mas na parte da execução ali, ele não tem tempo para pensar em fazer a empresa crescer, em criar estratégias. Então ele vai ficar meio limitado ali. Porque se ele, por exemplo, ele dá conta de consertar 10 carros por dia, então o salário dele vai ser reduzido aquilo ali, ele não consegue mais, porque ele está fazendo. Então esse é o técnico. Agora o administrador, ele já está um patamar um pouco acima. Então, se tiver 10 mecânicos, cada mecânico conserta 10 carros ali. Então, se ele conseguir gerenciar os 10 mecânicos ali, então o salário dele vai chegar ali também, não vai passar mais. Por quê? Porque ele está também já no limite dele.
Ele está administrando ali. Agora o empreendedor não, o empreendedor é o cara que ganha mais dinheiro. É os caras nas empresas aí, se eu for ver os caras mais ricos do mundo, mais bilionários, eles são empreendedores, ele não trabalha ali no negócio ali, exatamente ali. Ele trabalha de outra forma. Ele trabalha fazendo network, ele trabalha em busca de conhecimento, ele está lendo, estudando, planejando a empresa dele, como que ele vai fazer para expandir o negócio. Então ele está pensando no futuro, é o cara visionário, às vezes está crescendo, comprando novas empresas, viajando, tendo conhecimento de áreas que ele não conhecia, trazendo novidade para o país dele. Então esse cara é um empreendedor. Esse é o cara que, o nível mais alto, que todo mundo deveria estar. Mas eu sei que na teoria parece que é fácil, mas não é muito fácil assim para você começar a aplicar. Mas a ideia é vocês entenderem isso aí e aos poucos vocês ir migrando, né? Se você se identificou em alguma etapa dessa aí, você vai migrando e vai delegando algumas funções, vai colocando pessoas para você ficar Ou se você também não gosta, é normal, às vezes você não gosta de estar lá na parte empreendedora, mas você tem que ter alguém na empresa que faça serviço para você, tá bom? Você tem que ter alguém. Então, é a mesma coisa, um exemplo ali, você pensar como carro, pensar como avião e pensar como helicóptero. Pensar como helicóptero, tá bom? Então, o que é? Pensar como carro, você está pensando como o técnico. Vou dar um exemplo, pensar como carro. Pensar como avião, você está pensando como um administrador. E pensar como helicóptero, o empreendedor. Agora eu vou explicar para vocês aí vocês vão entender, vai ficar claro para vocês aí. O carro, você está dirigindo ali na pista lá, você vê o detalhe da pista, que seria ali a empresa. Vamos imaginar o detalhe da pista, você está vendo ali toda a empresa, como é que ela está funcionando ali. Só que você não vê do outro lado da montanha. O que é o do outro lado da montanha? O outro lado da montanha é o futuro. Você não tem um planejamento ali, você não está planejando o futuro, de repente ali, 1 ano na frente, 2 anos, 10 anos, visualizando ali quais são os planos, as estratégias que vocês aí na empresa vão aplicar para fazer o negócio crescer. Então, isso aí é pensar como carro. Então o carro vê o detalhe da pista, mas não vê o outro lado da montanha, né? E depois aí tem também pensar como avião, que o avião, você está passando ali, você vê do outro lado da montanha, você vê o futuro lá. Só que ao mesmo tempo você não está vendo o detalhe da pista ali, você não tem como, porque o avião passa muito rápido, você não vê o detalhe da pista. Entendeu? Então esse daí é o administrador. Agora pensar como helicóptero já é diferente. Por quê? Porque o helicóptero você está passando, você está sobrevoando ali, o helicóptero ele vê do outro lado da montanha, porque ele vê, né? Tá no alto e tal, é claro. De repente, se você quer ver o detalhe da pista, você para lá, sobrevoa ali, você consegue ver o detalhe da pista, entendeu? E ao mesmo tempo você está vendo o outro lado da montanha. Então o segredo é você pensar como helicóptero, tá bom? Então essa daí é a dica, pessoal. Eu não sou nenhum especialista em finanças, não sou nenhum administrador, eu sou só um entusiasta da leitura. Eu gosto de ler, tem alguns livros aí, eu comecei a ler muito tempo aí, eu sempre leio. O meu hobby aí nas horas vagas é estudar um negócio, eu gosto de aprender mais sobre o meu negócio, eu tenho minha empresa também. E muita coisa que eu consegui foi fruto do meu conhecimento, foi dos livros que eu aprendi, comecei a ler, comecei a criar gosto e comecei a aplicar. Então, o dinheiro, ele está no conhecimento que você não tem, entendeu? Gravem isso aí. Então, não busque dinheiro, você tem que buscar o conhecimento. O dinheiro vai ser uma consequência do conhecimento que você tem aplicado também. Não adianta você ter conhecimento e você não aplicar. Você tem que pegar o conhecimento que você tem e aplica. Tem muita gente que é super inteligente, sabe muita coisa, só que tem medo de aplicar, não arrisca, então a pessoa tem medo, então não adianta nada. E tem pessoas ali, você já deve ter conhecido, pessoas que não têm estudo nenhum e cresceram bastante. Às vezes ele tem às vezes é um conhecimento, no negócio dele é uma coisa nata dele, ele já tem, de repente, ou automaticamente conviveu com alguém, aprendeu, então é o cara que arrisca, ele não tem medo de arriscar. Então, o negócio o segredo é a execução, aprender e executar, aprender e executar. Então,
O segredo é você, às vezes, nem é você saber uma área geral, muita coisa. O que você tem que fazer é você escolher alguma coisa que você gosta, que você tem afinidade, você estudar aquele negócio ali e ser um perito naquilo ali. Você tem que ser especialista naquilo ali, estudar e aplicar. Não adianta você ter um monte de conhecimento. É claro que é bom, mas de repente você tem que ter outras pessoas ali na área, ali na empresa, ali com vocês ali, né? Em outras áreas que você não é bom, e você focar no que você é bom. Você tem que ver, então, primeira coisa é saber o que você é bom. Então, escolher aquela área, você foca naquilo ali, e as outras partes você pode delegar, se for o caso, se você não quer estar na parte empreendedora, entendeu? Mas é isso aí, pessoal, fica a dica aí do livro do Mito do Empreendedor, ó. Muito bom, compre aí, ó. Para quem tem negócio aí, ó, é um livro aí que vocês não devem deixar de ler, tá bom? Então até mais, até o próximo vídeo, pessoal.